Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. É muito difícil prever o momento em que algo deu errado no casamento e na vida familiar. Além disso, os sinais podem ser óbvios, mas leva tempo para entendê-los. Minha esposa mudou repentinamente seu estilo de vida, e não posso dizer que mudou para pior, mas tudo isso teve um efeito colateral desagradável, após o qual tive que terminar meu casamento. Vou compartilhar uma narrativa detalhando como meu casamento de 21 anos desmoronou devido à arrogância, traição e desonestidade. Na época, eu tinha 44 anos, enquanto minha esposa Kim tinha 45. Éramos um casal americano típico vivendo no coração do país, com uma renda confortável de classe média alta e 2 filhos maravilhosos. Nosso filho Scott tinha 19 anos e estava na faculdade, e nossa filha Jill era uma veterana de 17 anos se formando mais cedo. Scott puxou a mãe na aparência, enquanto Jill tinha uma semelhança impressionante comigo, exceto pelos cativantes olhos azul-violeta da mãe. Ao contrário de muitas histórias de sofrimento conjugal, eu me considero bastante comum, embora tenha tido sorte na minha carreira como engenheira consultora. Com 1,80 metros de altura e pesando cerca de 190 libras, mantenho um físico atlético e magro e, graças ao meu metabolismo, minha cintura não mudou muito desde o ensino médio. Tenho cabelo cor de areia, olhos azul acinzentados e bem, digamos que nunca recebi nenhuma reclamação sobre meus atributos físicos. Conheci Kim em uma reunião de amigos logo após ela ter terminado um longo relacionamento, desencadeado pelo namorado do ensino médio abandonando-a no altar por alguém que conheceu na faculdade. Eu estava me sentindo isolado desde que me separei do meu primeiro amor. Jack e eu frequentamos universidades diferentes, e os desafios de um relacionamento à distância se mostraram intransponíveis. No entanto, eu tinha namorado várias mulheres na faculdade, ganhando uma reputação favorável devido à minha natureza inerentemente atenciosa e respeitosa. Como resultado, eu tive vários contatos na cama, embora nenhum deles tenha levado a uma intimidade emocional significativa até que eu conheci Kim no meu último ano. Após um romance intenso e rápido, nós nos casamos logo após a formatura. Enquanto eu concluía meu curso de engenharia, Kim se formou em educação secundária. Apesar de chegar aos 45 durante nossas dificuldades de relacionamento, Kim possuía aqueles genes atemporais que preservavam sua juventude facial. Com seu cabelo loiro natural, olhos azuis violeta marcantes e sorriso radiante, o rosto redondo de Kim manteve seu charme juvenil. Embora houvesse um leve volume ao longo dos anos, era quase imperceptível para os outros. No entanto, Kim estava agudamente ciente de cada mudança em seu rosto e corpo. Kim, que tinha 1,68 metros de altura na época e pesava 70 quilogramas, ganhou um pouco de peso devido às mudanças que ocorreram em seu corpo após o nascimento de 2 filhos. Por causa de sua figura deslumbrante, barriga pequena e seios de 36 centímetros, algumas pessoas chamariam seu tipo de corpo de gordo ou curvilíneo. Pessoalmente, acho seu físico incrivelmente atraente e o admiro regularmente. Apesar de todos os seus esforços relacionados à dieta, exercícios e flutuações de peso entre 145 e 155 libras, Kim ainda não estava convencida de sua própria beleza. Ela desprezava seu corpo e frequentemente expressava insatisfação comigo, especialmente porque eu tinha dificuldade em manter o peso. Apesar das minhas garantias de sua beleza, Kim as percebia como paternalistas, refletindo minha tendência a gostar de mulheres, uma característica influenciada pela minha criação e experiência de vida. Lembro-me do papel fundamental de uma mulher que foi minha primeira experiência. Sendo 2 décadas mais velha que eu, ela conhecia meus pais e satisfazia todas as minhas necessidades na cama. Além disso, ela ensinou uma lição de que a verdadeira masculinidade está enraizada no profundo amor e respeito pelas mulheres. Ela me deu a experiência mais valiosa. Tendo sido influenciado pelos ensinamentos da senhora, assim como tendo uma mãe determinada e 2 irmãs resolutas, desenvolvi uma atitude relaxada e respeitosa em relação às mulheres.
É preciso muito para me provocar a raiva. Kim era frequentemente vista como assertiva, mas eu aprendi a me adaptar e me afirmar seletivamente. Consequentemente, quando eu me mantinha firme em algo, Kim entendia que não era negociável. Eu me esforcei para melhorar a vida de Kim, particularmente a da minha esposa, ao ceder a elas. Além disso, como Kim preferia assumir o comando, achei mais simples assumir um papel de apoio. Fiz escolhas estratégicas sobre quais batalhas travar. Então, na dinâmica do nosso casamento, havia diferenças em nossas atitudes corporais, uma inclinada a agradar e a outra a ser satisfeita, e um contraste entre meu comportamento descontraído e a personalidade assertiva, tipo A, de Kim. Graças ao advento da internet, reuniões virtuais e tecnologia de computação avançada, fiz a transição para trabalhar remotamente como engenheiro consultor independente em casa. Reutilizei um quarto e um banheiro adjacentes à garagem para meu espaço de escritório. Enquanto isso, Kim leciona em uma escola de ensino fundamental a apenas 10 minutos de carro de nossa subdivisão, o que significa que não passamos pelo estresse diário do deslocamento que muitos casais enfrentam. Essa mudança de estilo de vida nos proporcionou centenas de horas extras a cada ano, que agora podemos alocar para atividades mais gratificantes. Antes das férias de Natal, Kim se juntou a um spa de saúde próximo, junto com alguns de seus colegas professores, para participar de um desafio de perda de peso de ano novo. Apesar de já praticar yoga uma vez por semana no estúdio de um vizinho, ela esperava uma solução rápida para recuperar sua forma pré-bebê. Durante os feriados, ela restringiu sua dieta, consumindo principalmente peru, cranberries naturais e saladas, mesmo quando sua família preparava um jantar de Natal completo. Ela se comprometeu a correr comigo 3 vezes por semana, começando com distâncias mais curtas e aumentando gradualmente. Em janeiro, ela conseguiu correr 1 milha comigo, e eu cobri a milha extra mais tarde no dia. Logo após o ano novo, Kim esbanjou em um guarda-roupa vibrante e estiloso de primavera e verão, assim como roupas de inverno de moda similar, todas em tamanhos que exigiriam que ela perdesse algum peso. Embora eu tenha visto isso como motivador e potencialmente desanimador, já que o fracasso em atingir suas metas de perda de peso poderia fazer dessas roupas novas um lembrete de seu revés, ter uma meta clara serviu como um forte motivador. Eu a assegurei do meu apoio para atingir sua meta de qualquer maneira possível. As discussões desafiadoras giravam em torno de seu corpo, novas vestimentas e sua percepção de sua aparência. É crucial notar que eu adorava seu físico e a considerava a mulher mais atraente do mundo. Assim, com apreensão, naveguei por essas conversas delicadas, sempre buscando ser solidária, positiva e amorosa. Conforme janeiro se transformava em fevereiro, Kim atingiu o peso e o tamanho de roupa desejados. Da noite para o dia, uma Kim mais glamourosa, confiante e atraente emergia a cada manhã. Ela aderiu à dieta com dedicação sem precedentes e se juntou aos amigos professores na academia quase todos os dias depois da escola. Durante nossas corridas matinais, Kim conseguiu correr até 1,5 milhas, mas ela insistiu em usar fones de ouvido e ouvir música, encerrando assim as conversas que costumávamos compartilhar durante nossas corridas. Kim começou a passar mais tempo na academia durante a semana, frequentando aulas de natação, yoga avançada, pilates e várias outras sessões. Voltando para casa com uma descarga de endorfinas, ela contava suas experiências com entusiasmo antes de ir para o chuveiro. No final de fevereiro, ela participou de um extenso seminário de maquiagem em um hotel de destaque no centro da cidade, retornando transformada e carregada com $400 em novos cosméticos, parecendo uma estrela de cinema. Durante esse período, Gil e eu normalmente preparávamos o jantar juntas, mas Kim raramente se juntava a nós devido ao seu rigoroso regime alimentar. Mesmo quando ela se juntava, ela frequentemente optava por refeições diferentes das nossas. Quanto a mim, eu a encorajei a se esforçar mais, a forçar seus limites. Ocasionalmente, eu até massageava seus pés à noite, pois parecia ser a única forma de proximidade que eu poderia oferecer. Nossa vida familiar declinou drasticamente. Kim e eu costumávamos ser muito ativos no plano pastel, mas, por volta de meados de janeiro, a frequência de nossas reuniões caiu drasticamente de 3 a 4 vezes por semana para apenas 4 vezes por mês. Uma queda acentuada. Mesmo assim, eram apenas sessões apressadas.
Sua mudança repentina me fez parar, causando mais do que apenas uma pitada de preocupação. Quando expressei minhas preocupações sobre nossa proximidade com ela, Kim explicou que tinha problemas abdominais e precisava consultar um médico. Ela também mencionou que se sente cansada por causa da dieta e dos exercícios. Como engenheiro, não pude deixar de notar que ela vinha seguindo essa rotina diária rigorosa desde antes do Natal. Aquele fim de semana viu uma série de eventos notáveis que podem mudar o curso da vida. Tudo começou com uma válvula de aquecedor com defeito e um desejo de cozinhar uma dúzia de nossas famosas costelas para um churrasco compartilhado por meus 2 cunhados. Parecia que o momento foi escolhido por alguma força cósmica que mudou a trajetória da minha vida e, talvez, da vida de outras pessoas. A sequência de eventos começou cedo no sábado, quando visitei minha loja de ferragens local em busca de um componente para meu aquecedor a querosene. Eles me direcionaram para uma loja de ferragens especializada no centro da cidade que estoca peças para aquela marca específica. No meu caminho de volta da cidade, fiz uma parada em uma famosa churrascaria para comer umas costelas. Enquanto esperava na longa fila, um homem que tinha acabado de receber seu pedido de repente me reconheceu. Era Brent, meu cunhado por meio da irmã da minha esposa Kim, janeiro considerando que eles residem ao sul da cidade. Brent e eu raramente nos cruzamos. Trocamos breves gentilezas enquanto avançávamos na fila e, eventualmente, Brent abordou um tópico mais sério. Como Kim está lidando com Nick Smith como seu chefe? Quem? O nome soa familiar, mas Brent balançou a cabeça e contou. Você se lembra do cara que deixou o cis no altar no dia do casamento? Ele fugiu com uma socialite que conheceu na universidade. Inclinando-se mais para perto, Brent abaixou a voz e acrescentou, estávamos preocupados que ela pudesse ter feito mal a ele antes de conhecer você. Tentei esconder meu choque e surpresa, respondendo com, bem, Kim parece ter seguido em frente. O tempo cura tudo, sabia? Brent acrescentou, sim, a tia de Nick, que trabalha com nossa mãe, mencionou que ele havia retornado para cá e agora estava trabalhando na escola do CIS. Quando a mãe e o pai perguntaram a Kim sobre isso, ela mencionou que ela e Nick eram águas passadas. Brent fez uma pausa, refletindo, é uma loucura que ele tenha acabado aqui de volta, trabalhando como vice-diretor na escola de Kim. Quero dizer, quais são as chances? A palavra louco não capturou bem o turbilhão que girava em minha mente. Nossa conversa foi interrompida quando cheguei à frente da fila e trocamos despedidas apressadas. Fiquei tão surpreso que mal consegui pedir, uma dúzia de costelas com molho defumado. Sem lados, por favor. Enquanto eu dirigia para casa, meus pensamentos me consumiam. Seria essa a nova maneira de Kim dizer, F.U., veja o que você perdeu? Se fosse, ela certamente teria compartilhado isso comigo. Eu ponderei, quais são as probabilidades? Uma análise imparcial sugeriu cerca de 10 milhões para 1. Um amigo detetive da polícia uma vez me disse que não acreditava em coincidências porque o mundo opera em ordem aleatória. Agora, eu estava profundamente perturbado. As pessoas tendem a seguir rotinas e hábitos, adaptando-os conforme as circunstâncias mudam. Kim, por algum motivo, foi compelida a embarcar em uma dieta rigorosa e regime de exercícios como nunca antes. Qualquer que fosse a força motriz, isso a tornou incrivelmente determinada e comprometida. Essa determinação a levou a investir em um novo guarda-roupa no qual ela teria que trabalhar duro para se encaixar, junto com uma nova maquiagem. Naquele sábado, ela estava programada para um novo penteado. Ver o novo visual de Kim naquela tarde me fez refletir. Qualquer mulher típica que se esforça, gasta tempo e dinheiro, e que valoriza seu relacionamento e casamento, usaria sua recém-descoberta confiança e beleza para fortalecer a intimidade com seu cônjuge ou ficaria preocupada e lidaria com qualquer declínio repentino na intimidade. Ela não forçaria seu marido a perguntar, apenas para receber uma resposta desrespeitosa. Era desconcertante. Kim costumava iniciar a intimidade tanto quanto eu, e ela sempre gostou da minha admiração por seu corpo por horas a fio. Alguém que realmente gosta de intimidade física não para de repente. Havia sinais de alerta inconfundíveis por toda parte, como bandeiras tremulando ao vento. Eu até olhei ao redor para ver se de alguma forma eu tinha acabado na Praça Vermelha, mas o túmulo de Lennon não estava à vista.
Quando finalmente decido algo, tomo uma atitude, seguindo o ciclo O de Ad Boyd. Senti que algo estava errado e me senti compelido a investigar. Guardei as costelas na geladeira enquanto meu estômago se revirava de desconforto, obliterando completamente qualquer sinal de apetite. Voltando-me para a internet, naveguei até o site do distrito escolar, escolhendo especificamente Trailville Middle School e clicando na seção Faculty. Lá estava ele, Nicholas Nick Smith, o vice-diretor, a figura-chave responsável pelas operações diárias da escola. Examinando sua biografia, detalhou sua formação educacional, mencionando seus diplomas de bacharel e mestrado, sua esposa Trude e seus 3 filhos, 2 no ensino médio e 1 na faculdade. Explicou ainda que ele foi contratado como substituto no meio do ano do antigo diretor assistente, que se aposentou em dezembro. Além disso, revelou que sua família se mudaria para cá durante as férias de verão, após concluir o ano letivo em Central City. Ser autônomo tem suas vantagens. Parece que ninguém nessas histórias realmente trabalha. Todos parecem ganhar salários de 6 dígitos sem fazer nenhum esforço real. Bem, eu trabalho, mas mantenho uma flexibilidade semelhante à de um lobista de DC e do filho do amor de uma ginasta russa. A tarefa inicial na minha agenda era verificar sua rotina de exercícios aprimorada e verificar se ela realmente compareceu a todas essas aulas e eventos adicionais. No domingo passado, Kim mencionou encontrar alguns amigos da academia e ficou ausente do meio-dia até quase 21 horas. Ao retornar, ela me deu um beijo rápido na bochecha e me entregou uma sacola de comida para a viagem de uma churrascaria de luxo do outro lado da cidade. Por você, querida, eu estou tão suja. Já volto, pensei. Suja? Kim prontamente foi para o chuveiro. Enquanto eu espiava dentro da sacola, notei uma batata assada intocada e uma pequena fatia de filé de costela. Em voz baixa, murmurei, temos 2 das 20 melhores churrascarias em um raio de 10 milhas e você e seus amigos dirigiram mais de 30 milhas. Dizem que você sempre precisa verificar os detalhes, então, enquanto ela tomava banho, eu a examinei. Sua calcinha estava escondida em meias calças no chão do quarto, onde ela jogou fora, sem o menor indício de nada. Limpo demais para combinar com a palavra sujo. Parece que ou ele estava usando um absorvente higiênico ou eles estavam usando uma camisinha, ou ela estava trocando de calcinha toda vez. Não havia absorvente higiênico na lata de lixo do banheiro ou na lavanderia. Aventurei-me até o carro dela. Nada. Impecável. Outra anomalia. Segunda-feira, um dia de folga da escola, foi marcado por uma tensão contida enquanto compartilhávamos o espaço silencioso de nossa casa. Apesar das minhas tentativas de conversa, Kim respondeu com respostas concisas. Enquanto ela preparava uma salada, eu estendi a mão para um abraço, mas ela permaneceu passiva até que eu a soltei. Eu te amo, eu expressei, apenas para receber um olhar fugaz de Kim antes que ela desviasse o olhar. Mais tarde naquela noite, por volta das 7 da noite, eu estava no meu escritório e acidentalmente ouvi Gil e Kim discutindo acaloradamente. De repente, a voz de Gil se transformou em um grito e ela irrompeu em meu escritório em lágrimas, pressionando as palmas das mãos contra as bochechas. Isso me lembrou da última vez que a vi chorar tanto quando ela era criança e caiu de uma barra horizontal no parque. Movendo a mão de Gil cuidadosamente, notei uma pequena marca em sua bochecha. Fiquei atordoado. Kim nunca tinha recorrido a esse tipo de educação antes. Quando olhei para cima, Kim estava parada na porta, claramente furiosa. Sim, levantei minha mão para ela. Ela começou a me encher o saco sobre, ela imitou Gil. O que há de errado com você e o papai? Você é tão legal conosco. Por que você é sempre um idiota? Kim apontou para nós, sua voz cheia de raiva. Eu vou aceitar essa porcaria de você, Kevin, mas não da sua filha. Kim saiu furiosa. Enquanto eu confortava Gil, Kim parou na entrada da garagem, segurando sua bolsa e chaves. Estou indo embora. Não suporto esse maldito lugar. A porta bateu, enfatizando sua saída dramática. Depois de acalmar Gil, ela deixou escapar. Papai, acho que mamãe está te traindo. Seus olhos espelhavam os da mãe, cheios da mesma intensidade que os de Kim.
Apesar dos meus esforços para acalmar e tranquilizar Gil, ela respondeu com balançar de cabeça raivoso. Escute, querida, vai ficar tudo bem. Sua mãe vai mudar de ideia. Eu falo com ela, eu prometo. Kim chegou por volta das 10h30 e foi direto para o chuveiro, apesar de já ter tomado um mais cedo naquela manhã. Eu estava deitado na cama, imerso em pensamentos. Enquanto eu escutava, ouvi Kim chorando baixinho. Eu te amo, Kim, sussurrei, estendendo a mão. Podemos superar isso juntos. Não houve resposta. Levantei-me, vesti meu hobby e decidi me ocupar. Acomodei-me em meu escritório em casa e procurei por uma dessas lojas de espionagem que são onipresentes nas grandes cidades. Encontrei 2 rastreadores GPS e fiz uma pré-encomenda, cobrando-os do meu cartão comercial a máximo. Antes, eu tinha telefonado para meu amigo Léuri, um observador de pássaros entusiasmado, e combinado de pegar emprestado sua Nikon digital com uma lente teleobjetiva de 300mm sabendo de sua predileção pela minha assistência no passado. Ele prontamente concordou e prometeu deixá-la de manhã em seu caminho para o trabalho. Na terça-feira seguinte, preparei o café da manhã para nós dois, esperando criar uma oportunidade para Kim se abrir. Querida, comecei gentilmente enquanto comíamos, há algo errado em nosso casamento. Passamos de sermos íntimos regularmente para quase nem nos tocarmos ou conversarmos. Podemos, por favor, resolver o que está errado? Aconselhamento? Uma escapada de fim de semana? Qualquer coisa. Mas vamos conversar antes que seja tarde demais. Ela olhou para mim com um silêncio desconfortável se estendendo entre nós. Aqueles olhos penetrantes e cativantes dela, uma mistura hipnotizante de azul e violeta, pareciam espreitar diretamente em minha alma. Sua maquiagem impecável, seu novo penteado estiloso e seu guarda-roupa novo pareciam me acusar silenciosamente, sussurrando, culpada. Droga, Kevin, esta é uma versão nova, mais atraente, mais magra e mais charmosa de mim mesma, e você está com ciúmes, não está? Sua frustração aumentou. Diga. Invejoso? Absolutamente não, Kim. Mas, querida, diga-me, para onde fomos nós, como casal? Eu adoro o novo você. Quero apreciá-lo, andar de mãos dadas com ele, beijá-lo, levá-lo para jantares, fazer amor com ele e envelhecer ao lado dele. Mas parece que você se afastou de nós, expressei o mais gentilmente que pude. Ela evitou minha pergunta, desviando e obscurecendo em vez disso. Estou fazendo você se sentir inseguro agora? Ela perguntou friamente. Isso é bobagem, veja, e você sabe disso. Minha voz tremeu com uma mistura de frustração e raiva. Kim, você continua se esquivando da pergunta sobre nosso casamento porque se recusa a responder. Eu não parei de ser eu mesma de repente, então o que está realmente acontecendo? Minha raiva transbordou e ela podia sentir que tinha me pressionado demais. Kim pareceu irritada enquanto ele esvaziava sua xícara de café e descartava o prato. Retornando à mesa, ela apoiou os cotovelos nela e declarou, você tem 10 minutos, então seja rápido. Oh, Kim, é nisso que nosso relacionamento se deteriorou? Nenhuma conversa genuína, apenas drama mesquinho? Com isso, fui para meu escritório. Perguntei se Kim saiu, ela gritou. Estou nadando hoje à noite depois do treino, me espere de volta por volta das 9. Se eu confessasse, sabia que me arrependeria. Léuri deixou a câmera comigo e tivemos uma breve conversa. Depois de concluir um projeto e prepará-lo para envio via FedEx, respondi a alguns e-mails e preparei 2 orçamentos de trabalho para envio também. Então, fui para o ponto de entrega da FedEx em meio ao final do trânsito da hora do rush para a cidade. Minha primeira parada foi na loja de espionagem, seguida por uma visita ao meu amigo de longa data e advogado, Jerry Alden. Como nos conhecemos desde a escola primária, confiei a ele sobre minhas preocupações em relação a Kim. Jerry chamou uma das advogadas de sua empresa, Kelly Boscon, que era especialista em casos de divórcio. Ela explicou que, como nosso estado operava em um sistema de divórcio sem culpa, os bens provavelmente seriam divididos igualmente, mas provar adultério poderia potencialmente funcionar a meu favor. Como nossa filha, Gil,
atingiria a maioridade antes do divórcio ser finalizado, a custódia não era uma preocupação. Aceitei seu cartão de visita e, antes de partir, a senhora Boscon enfatizou a importância de ter evidências concretas de adultério, afirmando que a prova precisa ser irrefutável. Quanto mais evidências, mais forte o caso. Depois, fui ao banco para cuidar de todos os arranjos necessários, organizando tudo meticulosamente. Ao retornar para casa, cancelei todos os cartões de crédito de propriedade conjunta com saldo zero. Apenas 2 cartões tinham saldos pendentes, que liquidei usando fundos da minha conta do mercado monetário. Kim possuía 3 cartões em seu nome, principalmente para suas despesas com um novo visual. Quaisquer questões restantes poderiam ser resolvidas mais tarde, possivelmente após o pedido de divórcio, se necessário. Depois disso, providenciei a instalação de rastreadores GPS e baixei o software correspondente no meu laptop. Prendê-los aos seus respectivos veículos foi o passo final. Quando Gil voltou para casa, expliquei minhas ações a ela, embora ela tenha se oferecido para me acompanhar, o que eu recusei. Querida, você não precisa se envolver nisso, e pode não dar em nada. A mãe pode estar simplesmente passando por uma crise de meia-idade, sabia? Eu a tranquilizei, abraçando-a. Por enquanto, seu foco deve ser entender e apoiar sua mãe. Dada a reconhecibilidade do meu Ford F-150 verde, optei por pegar emprestado o discreto Corolla branco de Gil. Estacionei perto do parque, na mesma rua da escola de ensino fundamental, de onde tinha uma visão clara do estacionamento da faculdade através de binóculos. Enquanto Gil saía em seu carro, observei do meu ponto de vista, fingindo estar absorto na leitura enquanto ela passava. Seguindo-a discretamente, notei seu desvio de sua rota habitual para a academia, em vez disso, dirigindo mais para baixo em Mercer, passando por Overton Park e entrando em um grande complexo de apartamentos. Parei a aproximadamente 120 pés de distância e peguei minha câmera. Gil saiu de seu carro caminhando vagarosamente pelo estacionamento antes de entrar em um apartamento, destrancando-o com sua própria chave. Tirei fotos de perto, capturando o momento perfeitamente. Era o apartamento 1401. Estacionei perto e me posicionei sob a sombra de um carvalho, bem em frente ao apartamento. Depois de cerca de 15 minutos, um SUV Lexus preto e elegante parou no local designado para 1401, bem na frente da unidade. Tirei mais fotos do homem que reconheci de sua fotografia oficial da escola, Nick Smith. Assim que ele estava prestes a entrar, minha esposa, vestindo apenas uma camisola curta, o cumprimentou com uma bebida e um beijo. Cada foto que tirei foi como uma facada afiada no coração. Só a urgência da tarefa me impediu de perder o controle. Nenhuma palavra pode transmitir a onda amarga de emoções que me engolfou. Um calor nauseante começou na boca do meu estômago e se espalhou para cima. Minha respiração ficou irregular, e parecia que o mundo tinha parado de emitir luz ou som. Uma hora atrás, confiança tinha um significado diferente, a cidade que atravessamos parecia diferente, e a palavra amor tinha uma ressonância totalmente diferente. Agora tudo, incluindo a paisagem urbana, foi filtrado através das lentes da traição calculada e implacável da pessoa que eu mais estimava no mundo. Uma parte de mim pereceu irreversivelmente. O que restou foi lentamente envolto em uma casca endurecida pelos resquícios de autopreservação dentro de mim. Esse era o indivíduo que havia deixado Kim em seu casamento, uma traição completa. Se alguém conseguia entender as profundezas da humilhação, traição e traição, era Kim. Por que ele entre todas as pessoas? Aquele momento me fez questionar tudo dos últimos 21 anos. Que opções eu tinha? Não é como se eu pudesse simplesmente intervir e salvar a dignidade da minha esposa. Não, isso era um problema constante. Quando a noite caiu, tomei a decisão de agir. Dirigi o carro de Gil até um lugar do outro lado da rua e discretamente estacionei atrás de uma loja Ace Hardware. Lá, comprei uma marreta de 5 libras, orgulhosamente feita na América. Também adquiri um furador e uma lata de tinta spray laranja vibrante de segurança. Disfarçado com um boné de beisebol de cano baixo, óculos escuros e uma claudicação fingida graças a uma pedra afiada no meu sapato, paguei em dinheiro, silenciosamente, trocando-o entre meus dedos sem dizer uma palavra.
Retornando ao carro de Gil, guardei a câmera de Léo no porta-malas, ponderando se eu poderia obter um reembolso pelos rastreadores GPS. Além disso, peguei meu gravador de vídeo digital usado para pesquisa profissional. Estava preparado para a gravação. Tive que pausar várias vezes, visivelmente me acalmando. O ato de chacoalhar a tinta spray pelos 2 ou 3 minutos necessários, quer dizer, vamos lá, eu sou engenheiro, ajudou a acalmar meus nervos. Pensando melhor, coloquei o spray de pimenta da minha filha no bolso. Estacionei no estacionamento perto da casa e coloquei uma máscara de esqui cor de pele e luvas cirúrgicas. Primeiro, escolhi o carro de Kim, um Impala azul escuro. Furei todos os 4 pneus, certificando-me de que havia furos irreparáveis nas paredes laterais. Então escrevi, esposa infiel, comportamento fácil. Em ambos os lados do carro, incluindo o porta-malas e o capô. Sim, adicionei vírgulas. Em situações estressantes, as pessoas geralmente retornam à sua zona de conforto. Então, mudei para um elegante SUV Lexus preto de propriedade do amante da minha esposa. Escrevi nele com tinta spray. Dormindo com uma mulher casada. Então ele invadiu o apartamento com uma marreta. Com o primeiro golpe, eu derrubei o ferrolho, e com o segundo, eu quebrei a maçaneta da porta, arranquei a corrente de segurança e abri a porta. Ligando a câmera, eu corri para dentro, gritando, vocês, golpistas, foram pegos. Eu os peguei em flagrante tentando sair da cama e me dirigi a ele pelo nome. Ei, diretor Nick Smith, por que você está dormindo com uma de suas professoras casadas? Quando ele correu em minha direção, eu disparei uma dose pesada de spray de pimenta nele, o que o assustou ainda mais. Enquanto isso, Kim gritava, e eu a informei, não se incomode em voltar para casa, porque você não tem mais ninguém além dele aqui. Enquanto eu me esgueirava para a noite, uma multidão de espectadores atonitos e curiosos começou a se formar. Anunciei, se seus filhos frequentarem a Trailview Middle School, aquele indivíduo inescrupuloso pode ser o professor deles, e o homem casado envolvido em um caso com ela pode muito bem ser o vice-diretor deles. A resposta incluiu alguns gritos, algumas palmas, e uma pessoa até me ofereceu um high five. Passando, entreguei minha marreta americana recém-adquirida a um espectador. Fique com ela, gritei enquanto corria pela rua até o carro de Gil, acrescentando, diga às autoridades que o perpetrador tem pelo menos 6 a 5 anos, é alto e tem um ceceio perceptível. Eu ri da minha própria piada. A adrenalina estava me percorrendo, me impulsionando para a frente. No caminho para casa, joguei fora meu chapéu, luvas, máscara de esqui e óculos de sol em uma caçamba de lixo. Quando cheguei em casa, Gil me cumprimentou do lado de fora. Sem fôlego. Mamãe ligou. Ela disse que você tentou atacá-la. Ela está tentando te alcançar, mas Gil, querida, acalme-se. Eu apenas a peguei no ato com o amante dela. A expressão de Gil era de descrença. Siga-me até meu escritório. Meu telefone está trancado na minha mesa. Ela me olhou com um olhar perplexo enquanto eu o recuperava. Havia 6 chamadas perdidas e 2 mensagens de texto, todas de Kim. Querida, onde quer que você leve seu telefone, eles podem rastrear sua localização através dos seus registros telefônicos. Então você a descobriu com outra pessoa? Não era uma pergunta. Os olhos de Gil se arregalaram de apreensão. Eu assenti em concordância, minha garganta apertada de emoção, me deixando incapaz de falar. O peso de tudo isso caiu sobre mim, e as lágrimas brotaram incontrolavelmente. Eu me vi chorando tão intensamente quanto Gil na segunda-feira. Embora eu inicialmente tenha tentado afastá-la, ela se agarrou a mim, compartilhando minha tristeza. Ignorando o toque persistente do meu telefone, deixei que ele fosse transferido para o correio de voz. Assim que recuperei a compostura, pedi a Gil para preparar um café, percebendo que havia tarefas que eu precisava resolver antes que Kim ou as autoridades chegassem. Transferi as imagens do cartão SD para o meu computador, organizando-as em uma pasta. Em seguida, baixei o vídeo, um processo que levou algum tempo. Enquanto fazia isso, abri um rascunho de e-mail e comecei a compor uma mensagem, copiando e colando partes em 2 e-mails separados, com a intenção de enviá-los como medida preventiva.
Cada e-mail continha fotos incriminatórias que eu havia anexado. Além disso, garanti que tanto o conselho escolar quanto o diretor da Trailville Middle School recebessem o vídeo. O primeiro e-mail foi direcionado ao conselho escolar e ao diretor. O subsequente foi endereçado à esposa de Nick, doutora Trudy Smith, M.D., utilizando recursos do Facebook e da internet. Mencionei ter mais evidências disponíveis mediante solicitação. Ao rever o vídeo, notei que a câmera havia se deslocado um pouco quando Nick me confrontou. No armário iluminado, uma visão clara de roupas femininas em cabides, acompanhadas de sapatos e recipientes de plástico, provavelmente contendo lingerie, meia calça e outros itens que minha esposa usou para esconder sua mentira, era visível. Capturei várias capturas de tela, uma das quais foi aprimorada para revelar o vestido de noite que minha esposa usou durante nosso jantar de aniversário no ano passado. Essas imagens foram prontamente enviadas ao Dr. Smith. Notei Jill parada na porta, espiando por cima do meu ombro. Minha filha parecia perdida, o que me deixou profundamente magoado. Fiz cópias duplicadas em um DVD e as guardei no cofre de casa, junto com a mídia original. As cópias restantes foram salvas em um pendrive para meu advogado. Estávamos na sala de estar, com Jill sentada no meu colo na poltrona reclinável. Desde que ela era um bebê, ela buscava conforto no papai quando não estava bem, e eu passei inúmeras horas naquela velha poltrona reclinável com ela. Desta vez, nós dois estávamos nos sentindo mal. De repente, Kim irrompeu pela porta, gritando descontroladamente, e eu vislumbrei o táxi amarelo indo embora. Kim chegou bem na nossa cara e gritou: Kevin, o que te dá o direito de invadir o apartamento dele e fazer o que você fez, e com nossos carros? Ela sacudiu o punho para mim e continuou: seu idiota, eu vou. Jill pulou do meu colo e silenciou a mãe com 2 tapas fortes. Mãe, se você disser essa palavra de novo, lembre-se de que você está com um homem que não é meu pai. A voz de Jill tremeu de fúria. Sua mãe ficou em choque, as mãos acalmando suas bochechas ardendo. Se você vai mandar prender meu pai, me leve também. Se eu precisar te dar um tapa de novo para provar que estou falando sério, eu vou. Tenho 17 anos, e nesse estado, não vou para o reformatório. A bola está na sua quadra, querida mãe. Jill olhou nos olhos da mãe e marchou em direção às escadas. Lágrimas escorrendo pelo rosto, ela declarou: vou para o meu quarto, papai, e ligo para a fila de doentes da escola. Kim desabou no sofá, enterrando o rosto nas mãos, soluçando. Notei que ela não estava usando o mesmo vestido que estava usando naquela manhã. Depois de fechar a porta da frente, sentei-me novamente e falei com firmeza, mas calmamente. Kim, eu queria que discutíssemos isso. Eu tinha uma ideia do que estava acontecendo, mas não percebi que era tão flagrante e evidente. Por favor, não me diga que isso só aconteceu algumas vezes, quando você tem roupas, sapatos e outros itens ali. Ela falou através das mãos, recusando-se a encontrar meu olhar. Sim, precisamos conversar. Só não sei por onde começar. Exclamei. Por quê, Kim? Por que começar aí? Este é o homem que te deixou parada no altar, despedaçou seu coração e exibiu isso na sua cara. E quem estava lá para ajudar você a se curar daquele coração partido? O silêncio se instalou. Ela permaneceu imóvel, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então ela questionou: como você me rastreou? Querida, você foi descuidada. Eu te segui direto até a porta dele. Eu vi você cumprimentá-lo, bebida na mão, usando a camisola minúscula que eu comprei para você na Victoria's Secret. Você deve entender como eu me sinto porque aquele idiota fez o mesmo com você. Agora, vou perguntar de novo, gritei. Por que, depois de 21 malditos anos de amor, lealdade e fidelidade em nosso casamento, eu não mereço pelo menos isso? Kim olhou para cima, cheia de medo. Ela havia levado Kevin Armstrong ao seu limite. Me dê um momento, ela implorou. Preciso usar o banheiro. Peguei 2 xícaras de café. Se ela não quisesse eu beberia com prazer. Ela se arrumou e sentou, parecendo mais composta. Mas seu rosto mostrava sinais de ter levado um tapa de Jill, manchado e inchado. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados.
Pegando a caneca de café de mim, ela murmurou, obrigada, Kevin. Eu parei, olhando para ela. O quê? O que eu fiz? Ela perguntou defensivamente. Ainda fervendo de raiva, dor, ciúmes, humilhação, tristeza e medo, eu perdi alguma coisa? Eu comentei, droga, Kim. Essa é a primeira coisa de bengala que você me dizem. Semanas. A menos que aquela pequena demonstração na mesa fosse supostamente gentil e eu apenas interpretei tudo errado. A amargura subindo na minha garganta poderia ser classificada como lixo tóxico, a dioxina do engano. Kim olhou para cima, sua expressão envergonhada. Sim, acho que eu merecia isso. Eu fui horrível. Sinto muito, de verdade. Vamos abordar isso abertamente, ou eu chamo um táxi e te mando de volta para Loverboy. Por quê, Kim? Comece pelo porquê. Ela abraçou uma almofada do sofá como se estivesse tentando se proteger. Sabe, Nick me abandonou no dia do meu casamento. Em vez disso, ele se casou com aquela horrível Trudy Geier porque ela engravidou. Ela o prendeu, e o pai dela a apoiou. De qualquer forma, isso me assombrou a vida inteira. Todo dia estava lá. Sempre me senti inadequado. Trudy parou de tomar anticoncepcional para que Nick a engravidasse. Então, lá estava eu, pensando que tinha encontrado o amor da minha vida. Kim ficou boquiaberta, horror cruzando seu rosto. Kevin, isso saiu errado. Lágrimas brotaram em seus olhos mais uma vez. Com ácido na minha voz eu disse, tudo bem, Kim. Você estava falando sobre perder o amor da sua vida. Eu certamente consigo entender, minha querida, então, por favor, continue. Kel, eu só quero dizer. Ah, Kim, pelo amor de Deus, acabe logo com isso. Suas palavras mentirosas não podem causar tanta dor quanto sua traição traiçoeira já causou. Não escondi minha indignação furiosa. Então por que diabos qualquer mulher sã cujo coração foi despedaçado e que foi extremamente humilhada no dia do casamento teria que admitir o idiota que causou isso, mesmo que eles estivessem em apuros desesperados? Por que diabos isso? Porque eu o amo e sempre o amarei, ela gritou, gaguejando. Ele alegou que Trudy nunca o amou, sempre o lembrava de que ele era apenas um diretor de escola. Ela é uma médica maldita com um fundo fiduciário sólido e o trata como um de seus alunos. Eles não têm um relacionamento de cama há 3 anos. Depois de dizer isso em voz alta, Kim olhou para mim com um beicinho desafiador. Isso parece lógico, Kim. Um cara te deixa, te abandona, te humilha na frente de todos que são importantes na sua vida e foge com outra mulher que até engravidou dele, e é claro que você se encontra nos braços dele novamente mais de 20 anos depois. Enquanto isso, você está mudando sua vida por ele, o que você nunca fez por si mesma ou por seu cônjuge legal, que a adorava pelo que você é, idolatrava sua figura atraente, eu a amava incondicionalmente. E você nunca precisou ser melhor do que Trudy Geier para agradar seu marido. Comecei a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de raiva. Então, quando você estava planejando anunciar o casamento? Ou vocês dois iriam continuar esse romance indefinidamente? Quero dizer, Trudy está a 800 quilômetros de distância e o bom e velho doce e ingênuo Kevin, bem, ele é apenas seu marido corno tranquilo. Caramba! Se ele descobrisse, ele não faria porcaria nenhuma. Kim deu de ombros. Sim, estou confusa, mas não posso mudar o que aconteceu, Kevin. O que você quer que eu faça? Se você fizer o que eu realmente quero, essa é uma opção aceitável para você, então que tal pensar nas consequências de suas ações, tanto para nós quanto para os outros? E nossas famílias? A família dele? Seus colegas? Seus amigos? Nossos amigos e vizinhos em comum? E seu marido? E os votos que você fez no dia do nosso casamento, especialmente a parte que dizia que você estava desistindo de todos os outros? O aspecto mais terrível disso é que você tem que entender meus sentimentos, considerando o que ele fez com você, mas você não parece se importar nem um pouco com o caos que causou. Você só está preocupado em ser pego, certo? Lamento ter causado dor a você, Kevin. No entanto,
Podemos lidar com isso sem envolver os olhos do público. Não precisa envolver as autoridades. Podemos nos divorciar amigavelmente e de forma limpa. O filho mais velho de Nick já está na faculdade, e os gêmeos são juniores. Depois que eles saírem de casa, ele planeja se divorciar de Trudy, mas eles permanecerão em Central City. Não, Kim. Quero que você e ele enfrentem as consequências. Essa situação se tornará de conhecimento público. Você não escapará ilesa. Eu tenho apoiado sua fachada de novo para seu namorado, mas isso acaba agora. Prepare-se para a tempestade, querida, porque você não está adequadamente preparada. Meu coração estava batendo forte. Kevin, por favor, reconsidere. Tem que chegar a isso? Sim, Kim. Você distribuiu as cartas. Agora você tem que jogar a mão que lhe foi dada. Respirei fundo, trêmula. Mais uma coisa, Kim. Quando começou? Nós nos conhecemos há 3 anos em uma conferência de professores. Não tivemos um caso naquela época. Nick e eu acabamos de nos reconectar. Por um tempo, nos comunicamos principalmente por telefonemas e e-mails. Cerca de 1 ano atrás, Trudy começou a maltratá-lo muito. Eu simplesmente o aceitei de volta. Eu me inclinei para mais perto dela e sussurrei: lembra quando eu te contei sobre Jockey Lawrence, meu namorado do ensino médio, e como nós terminamos quando fomos para a faculdade? Kim assentiu em reconhecimento. Bem, ela entrou em contato comigo há cerca de 6 meses, por volta do final de julho. O casamento dela desmoronou, terminou em divórcio por causa do marido infiel. Ela confessou que ainda tem sentimentos por mim. Eu disse a ela que esse capítulo da minha vida está encerrado, pois estou felizmente casado agora, mas não posso deixar de me perguntar se ela ainda está disponível. Kevin, eu realmente sinto muito por tudo. Você sempre foi o mais forte, Kim disse, seu olhar evitando o meu. Posso te fazer uma última pergunta? Por favor, seja honesto. Depois de 21 anos juntos, você realmente me amou, Kim? Ou eu era apenas um rebote, uma maneira de aliviar sua dor? Eu me vi preso em seus intensos olhos azuis violeta. Sim, Kevin, eu te amo. Eu te amei desde o dia em que nos conhecemos, ela confessou, suas mãos tremendo de emoção. Então, com um tom suplicante, ela acrescentou, mas eu também amo outra pessoa. Sim, Kevin, é possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo, por favor, tente entender. Soltei um suspiro alto. Estou chamando isso de besteira completa, querida. Se você realmente se importasse com nós dois, por que de repente parou de ser fisicamente afetuosa comigo e se afastou emocionalmente do nosso relacionamento? Você esteve emocionalmente ausente por semanas, Kim, então, por favor, não insulte minha inteligência ou tente salvar qualquer credibilidade que você possa ter. Você não trata alguém que ama do jeito que me tratou, e Jill também. Bem, eu te amo, Kevin, ela respondeu suavemente, sua voz incerta. Kim, eu acredito que você tem alguns problemas psicológicos profundos. Este não é um comportamento que uma pessoa mentalmente saudável exibe. Você precisa procurar ajuda, eu disse firmemente. Ela se virou, visivelmente surpresa. Nesse momento, recebi uma mensagem de texto. Aqui é Trudy Smith, por favor, me ligue neste número o mais rápido possível. Cheguei ao meu escritório e liguei para ela. Bem, ele está nisso de novo, não é? Eu já perdoei aquele idiota trapaceiro 2 vezes. Estou farto dele. As coisas dele vão ser expulsas amanhã. Depois de se acalmar, ela acrescentou, eu tive a sensação de que quando ele aceitou o emprego ele estava de olho em Kim. Eu simplesmente sabia. Eu perguntei, por que você acha isso? Nós estávamos discutindo sobre a perda do emprego anterior dele. Ele me disse, acho que me casei com a mulher errada. Meu pai continua oferecendo a ele posições em sua empresa, mas Nick vê isso apenas como um direito porque meu pai é rico e é casado comigo, então é tipo me dá. Os únicos empregos que ele parece conseguir manter são em ensino ou administração escolar. Quando foi a última vez que você o pegou trapaceando?
No verão passado, ele estava em vendas e teve um caso com uma cliente. Então seu tom suavizou, cheio de tristeza. Só lamento que ele tenha causado tanto tumulto em sua família, Sr. Armstrong. Eu costumava pensar que Kim tinha sorte porque ele a abandonou, mas agora, a vida da pobre Kim está uma bagunça por causa do Nick. Os dois causaram estragos na sua vida também. Eu me comprometi a enviar a ela um pacote contendo todas as evidências que reuni via FedEx. Ela me garantiu que se eu precisasse de uma amiga, poderia contar com ela. Antes de encerrarmos a ligação, ela riu e comentou, considerando o acordo pré-nupcial que o pai o fez assinar, Nick terá sorte se conseguir manter seu traseiro intacto, muito menos qualquer outra coisa quando ele for embora. Conversamos por mais alguns minutos e prometemos manter contato. Ao retornar à sala de estar, Kim perguntou, o que foi tudo isso? Era a esposa de Nick, respondi, notando que a cor sumiu de seu rosto. Não, Kevin, como você pôde? Isso é totalmente vingativo. Eu assenti. Sim, ela me informou que pegou Nick traindo 2 vezes. Ela acredita que o pai continua arranjando empregos para ele, mas suspeita que ele se casou com ela por dinheiro, sentindo-se no direito sem fazer nenhum esforço. Na verdade, ele aceitou esse emprego especificamente para se reconciliar com você, eu revelei. Kim confirmou seu conhecimento com um aceno. Sim, estou ciente. Informei-o sobre a aposentadoria do Sr. Cruz. A admissão direta me deixou completamente chocado, como se estivesse em pé ao lado de uma linha de energia de 500 megawatts. Eu tremi enquanto servia outra xícara de café, recostando-me na mesa da cozinha. Então, essa foi uma ação calculada e premeditada para me reconciliar com você. E você o ajudou, você não demonstra remorso, exceto por ter sido pego. Tomando um gole, queimei minha língua. Vou arranjar um táxi para você retornar a ele. Não, está em minha casa também, ela declarou desafiadoramente. Você está parcialmente correta, Kim. Esta é uma casa. Você destruiu o lar. Não vou te jogar na rua porque você provavelmente não poderá pedir seguro-desemprego quando for demitido por justa causa. Além disso, legalmente, não posso te forçar a sair. O que, meu trabalho? O que você fez, Kevin? O comportamento maníaco de Kim retornou. Eu pensei, as mudanças de humor dessa mulher são tão erráticas quanto um imã. Querida, eu tinha que proteger as crianças. Enviei um e-mail ao diretor e ao conselho escolar informando-os sobre seu caso com seu chefe. Anexei fotos no vídeo. E, querida Kim, se você me provocar mais, enviarei essa evidência para todos na minha lista de e-mail. Se você decidir ficar, eu vou dormir no meu escritório no sofá futon. Você pode ficar com o nosso quarto. Há muitas memórias associadas a ele para eu descansar lá. Além disso, se seu amante cruzar o limiar desta casa, eu lidarei com ele. Se você quiser ficar com ele, vá para a casa dele. Vou pedir o divórcio amanhã. Não podemos salvar nosso casamento? Kim implorou. Eu balancei a cabeça. Você tem tão pouca consideração pelo homem que sempre te acarinhou? As únicas coisas que recebi de você foram Scott e Gil e uma intimidade bem satisfatória. Embora meu coração estivesse em conflito com minhas palavras duras, eu sabia que tinha que priorizar meu amor próprio novamente. Sério, Kim, só alguém lutando com problemas de saúde mental poderia acreditar que eu continuaria casado com você e permitiria que você ficasse com sua suposta alma gêmea ou quem quer que ele seja. Suavemente, acrescentei. Kim, meu amor por você sempre perdurará, mas você precisa aprender a amar a si mesma. Você não progrediu além da jovem que foi profundamente ferida e humilhada. Considere isso. Você passou a vida inteira se esforçando para ser digna de alguém que a tratou tão mal. Sim, minha querida, você precisa de ajuda profissional, mas eu não farei parte disso porque terminamos. No dia seguinte, ganhei acesso aos nossos investimentos compartilhados antes de Kim simplesmente mudando nossas senhas. Posteriormente, consultei nosso consultor de investimentos e cuidei das despesas restantes da faculdade de Scott, bem como do financiamento de Gil com 4 anos de antecedência.
Kim assinou relutantemente os documentos necessários, mas ao confrontá-la com evidências de sua infidelidade capturadas em um notório cartão de memória de fotos de traição, ela rapidamente acusou. Na quinta-feira, Kim recebeu os papéis do divórcio, alegando adultério como fundamento. Propus que retirássemos os ativos que adquirimos individualmente e dividíssemos igualmente os ativos mantidos em conjunto. Apresentei evidências substanciais de que Kim e Nick Smith orquestraram o caso desde o início. Embora seu advogado tenha tentado reivindicar metade dos meus investimentos e pensão alimentícia, meu advogado respondeu buscando metade da aposentadoria de seu professor, fazendo com que eles recuassem. No final, partimos com nossos pertences originais e dividimos os lucros da venda da casa. De fato, a outrora amada casa agora era coisa do passado. Nick Smith foi demitido imediatamente ao chegar à escola de táxi na quarta-feira. Por outro lado, Kim foi suspensa com salário e seu sindicato argumentou que ela era uma vítima na situação, já que Nick era seu superior. Ela manteve sua posição, mas foi colocada em liberdade condicional por conduta de 3 anos. Ela retornou à escola em meados de maio para completar o ano acadêmico. Isso foi uma sorte porque Smith era prejudicial aos distritos escolares. Ele era comparado a alguém que não conseguia ter sucesso mesmo com amplas oportunidades. Nick começou a trabalhar na Ace Hardware perto de seu apartamento e também dava aulas particulares de matemática para alunos do GED. Como Trudy Smith havia previsto, Nick acabou ficando com muito pouco. Kim se mudou para o quarto principal, uma mudança que ela tinha o direito legal de fazer. Apesar de ainda ser atenciosa, eu tinha meus limites, que eu estava começando a impor. Nas semanas seguintes, Kim tentou se reconciliar, mas eu mantive uma distância física e emocional. Aproximadamente 6 semanas depois, Kim se mudou para morar com outra pessoa, presumivelmente porque seu novo parceiro se tornou possessivo. Jill demonstrou uma atitude implacável em relação à mãe. Muitas vezes passávamos um tempo no meu escritório ou no deck, simplesmente relaxando e discutindo vários assuntos. Por meio de nossas conversas, nós dois ganhamos insights e nos aproximamos. No final de março, Jill começou a frequentar sessões de aconselhamento para lidar com sua depressão e problemas com sua mãe. Vale ressaltar que Kim acompanhou Jill em algumas sessões a convite do conselheiro, e eu também participei de algumas, embora nunca com Kim presente. Jill demonstrou melhora, mas reconciliar-se com sua mãe será, sem dúvida, uma jornada desafiadora. Scott, afetado de forma semelhante pela situação, também nutria fortes sentimentos por Kim, assim como sua irmã. Enfrentei ameaças de companhias de seguro de automóveis em relação a acusações de vandalismo, então acabei pagando uma quantia considerável para retificar meu erro. Apesar do alto custo, foi considerado válido. Vários espectadores capturaram fotos de minhas ações, que desde então compartilhei com Trudy Smith, que se tornou uma amiga próxima. Eu me vejo como um herói não celebrado da paisagem urbana, destinado a ser imortalizado na internet. Quando encontrei Kim durante os procedimentos finais do divórcio, ela estava quase irreconhecível. Seu peso tinha subido para cerca de 170 libras, e a transformação do novo eu não estava em lugar nenhum. Presumivelmente, sem meu apoio financeiro, ela não conseguiria mais sustentar as luxuosas refeições dietéticas ou pagar as caras mensalidades da academia. Sua aparência, incluindo seu penteado e maquiagem, havia regredido ao que era antes da minha infidelidade, provavelmente devido às restrições de suas rendas reduzidas. Curiosamente, meu contador, que também havia sofrido traição de uma esposa supostamente amorosa, assumiu a responsabilidade de rastrear os fundos que Kim estava esbanjando com seu amante. Surpreendentemente, nos 3 primeiros meses do ano, ela estava pagando metade do aluguel dele. Acontece que ele estava residindo em uma dessas acomodações de longa permanência, convenientemente localizada perto da escola de ensino fundamental que o distrito escolar havia arranjado. Embora fosse destinado a contratações de meio de ano, Kim e seu amante sabiam que sua presença ali seria suspeita, o que os levou a optar por um ninho de amor isolado usando a extremidade íngreme, embora não conseguissem cobrir toda a despesa. Todos esses detalhes foram apresentados ao tribunal. Lição aprendida: nunca subestime o poder de um contador determinado. No final de junho, cruzei o caminho de Hannah Stone,
uma engenheira de 36 anos empregada por uma das empresas para as quais realizo trabalhos contratados. Ela recentemente ganhou uma promoção para gerente de projeto, e nós nos demos bem imediatamente. Hannah compartilhou comigo sobre sua filha de 9 anos, Autumn, que infelizmente suportou o peso das ações de seu pai ausente. Ele havia se mudado para fora do estado em busca de sua alma gêmea e apenas cumpriu seus deveres parentais por meio de um cheque mensal de pensão alimentícia. Hannah, em sua devoção maternal, assumiu a responsabilidade de criar cartões de aniversário e presentes especiais para Autumn, passando-os como se fossem do pai. Infelizmente, o homem via a filha apenas como uma obrigação financeira. Nossa amizade floresceu rapidamente, e embarcamos em vários passeios casuais de fim de semana. Ocasionalmente, Gil se juntava a nós, e algo notavelmente revelado testemunhava Gil e Hannah forjando um vínculo mais profundo tingido com uma ternura maternal. Autumn e eu também nos tornamos inseparáveis, e eu me vi abraçando mais um papel paterno, o que me trouxe imensa alegria. Surpreendentemente, começamos a funcionar como uma unidade coesa, semelhante a uma família. Com o passar do tempo, Scott também gravitou em nossa direção. Meus filhos, no entanto, continuaram relutantes em passar tempo com Nick. De acordo com Scott, sua presença ainda lançava uma sombra, mesmo quando estavam com a mãe. No final do verão, a casa continuava sem ser vendida, e eu me vi pagando a conta todo mês. Kim me reembolsou apenas uma vez por sua parte, depois me enviando um e-mail com um IOL para o saldo pendente. Conforme Hannah e eu nos aproximamos, nós duas reconhecemos que nossos relacionamentos passados nos deixaram cautelosos, mas tudo mudou em um fim de semana de outubro. Gil, que tinha optado por ficar em casa e cursar engenharia na minha alma mater, gentilmente cuidou de Autumn enquanto Hannah e eu escapávamos para um longo fim de semana em um band B aninhado nas montanhas. Foi lá que compartilhamos nosso primeiro momento íntimo, que foi verdadeiramente mágico. Enquanto Hannah adormecia em meus braços, lágrimas de alegria escorriam por suas bochechas. Em dezembro, pedi Hannah em casamento, e ela aceitou em êxtase. Pouco depois, ela compartilhou uma ideia que estava abrigando, evidentemente antecipando esse momento. Ela sugeriu que comprássemos a casa com desconto, levando em conta as dívidas pendentes de Kim e minhas contribuições da venda anterior. Apesar de saber das memórias assustadoras que a casa guardava para mim, Hannah tinha um plano para lidar com elas. Ela também reconheceu o valor intrínseco nos inúmeros projetos que eu havia empreendido dentro daquelas paredes, projetos cujo valor não seria totalmente capturado em uma simples venda. Com sua finesse característica como gerente de projeto, Hannah elaborou um plano abrangente, calculou todos os números e juntas, apresentamos a proposta a Kim. Sentadas à nossa mesa de cozinha familiar, minha ex-esposa tinha uma expressão de dor, sua culpa evidente. A percepção de sua perda provavelmente a atingiu meses atrás, mas a visão da mulher alta, deslumbrantemente vestida e confiante diante dela, discutindo calmamente a venda de nossa outrora alegre casa de família, trouxe para casa a dura realidade. Hannah, em forte contraste com Kim, exalava uma aura diferente, alta, com um rosto sedutoramente exótico adornado com facilidade cinza ligeiramente amendoada, cabelo preto e pele branca cremosa. Ela possuía um grau quase excessivo de altruísmo e amor. Gil comentou que Hannah parecia uma versão feminina de mim. Concluindo a discussão, Hannah declarou: então, compraremos sua parte da casa imediatamente. Como está, a esse preço? Aqui estão todos os detalhes. E é uma oferta em dinheiro. Sem taxas de corretor. Ela passou um cheque administrativo pela mesa, em nome de Kim Armstrong. Kim olhou fixamente para ele, sem expressão, sua turbulência interna evidente, mas sua necessidade pelo dinheiro aparente. Finalmente, Kim respondeu categoricamente: ok, onde eu assino? Hannah entrou no meu escritório e voltou com uma mulher de meia idade. Kim, conheça a Sra. Furnes. Ela é responsável por todos os documentos e supervisionará sua assinatura e autenticação. Depois, ela cuidará dos registros necessários com as autoridades apropriadas. Kev e eu já cobrimos os honorários dela. Tudo o que você precisa fazer é assinar, junto com Kev e eu. Hannah também discutiu a venda iminente de seu condomínio com a Sra. Furnes, que administraria a transação mais tarde naquele dia.
Os lucros do condomínio ajudariam a compensar a compra e a reforma de nossa nova casa, tornando-a nosso lar. A parte surpreendente? Não foi Hannah e eu planejando nos casar que pareceu perturbar Kim. Não, durante a assinatura da papelada, Hannah fez algo tão natural para ela quanto respirar é para alguns. Em um ponto, enquanto passava os papéis, ela estendeu a mão e pegou minha mão, dando-lhe um aperto afetuoso, acompanhado de um sorriso caloroso e doce. Kim testemunhou isso, e pela primeira vez desde que a conheço, a luz em seus olhos azuis-violeta brilhantes e expressivos diminuiu. Tudo o que eu conseguia sentir era pena. Poucos meses depois, pouco antes de Nick e Kim se casarem, ela inesperadamente voltou para casa mais cedo devido a um encanamento quebrado, o que fez com que as aulas terminassem prematuramente. Para sua surpresa, ela descobriu que Nick a estava traindo com a vizinha de cima. Devastada, ela foi embora e foi morar com outro professor divorciado, tornando-se colega de quarto em um apartamento perto da escola, onde agora leva um estilo de vida relativamente isolado. Foi nesse ponto que Kim finalmente chegou a um ponto crítico e procurou a ajuda de um psiquiatra. Usando o programa de assistência a funcionários do sindicato de seus professores, EAP, ela começou a frequentar sessões de psicoterapia 2 vezes por semana. Gil compartilhou comigo que sua mãe foi diagnosticada com transtorno bipolar, bem como sérios problemas de autoestima e autoconfiança. Elas também discutiram seu apego doentio a Nick Smith, mas Gil ainda não descobriu quais revelações Kim pode ter tido. Admito que ainda estou curioso para saber as razões por trás de tudo isso. Kim e eu ainda dividimos a custódia das crianças, e ocasionalmente a encontro em reuniões familiares. É evidente que a terapia e a medicação têm sido benéficas. No entanto, Gil tristemente comentou comigo sobre sua mãe: o inferno mais agonizante é aquele que construímos para nós mesmos. Minha filha desenvolveu compaixão genuína por Kim, e Gil agora passa mais tempo com ela. O relacionamento delas melhorou significativamente, e elas começaram a jornada em direção à reconciliação. Scott não interage com Kim tão frequentemente quanto Gil, então ele continua a lutar com o relacionamento deles. No entanto, nosso vínculo se fortaleceu, e eu o incentivei a trabalhar para consertar a conexão deles. Quando Hannah me abraça calorosamente ou me segura perto, percebo que os 21 anos anteriores foram de amor por um verdadeiro parceiro. Olhando para trás, a dor valeu a pena, mas lamento o impacto injusto em tantos indivíduos inocentes. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.